Tá todo mundo ligado. Então, vamos falar com o professor Michalisi e vamos resolver uma questão da edição de 2011 do PAS da UEM. Ok, professor Tom. Estamos aqui para a gente resolver aí o gabarito 1, a questão 15. É uma questão que fala sobre ácidos nucleicos. E nós podemos observar o seguinte, né? É uma matéria, é um conteúdo dentro da biologia que está cada vez mais na moda. É uma questão que tem sido muita coisa sem ser descoberta desde a década de 50 para cá. E nada mais do que correto, já que os vestibulares já fazem isso também, esse programa ser cobrado junto ao PAS agora. Bom, então se nós olharmos a questão 15 aí, galera, a gente pode ler o seguinte. O modelo da estrutura da molécula de DNA foi proposto pelo cientista norte-americano James Downing Watson e pelo britânico Francis Crick, o que lhes valeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 62. Bom, com relação à molécula de DNA e à síntese proteica, assinale o que for correto. Ok, galera. A alternativa 01 diz o seguinte. A molécula de DNA é constituída por milhares de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é composto por uma base nitrogenada, uma pentose, que é um monossacarídeo com 5 átomos de carbono, e um grupo fosfato. Moçada, como nós sabemos, então, essa questão ela é considerada verdadeira. E lembrando que essa pentose, esse monossacarídeo, ele pode ser, no caso do DNA, a desoxirribose. Tá certo? Então, cada nucleotídeo na molécula de DNA é composto por uma única base nitrogenada, e não 4, como a galera confunde por aí, mas uma base nitrogenada, uma pentose chamada desoxirribose e o grupamento fosfato. A alternativa 02 diz o seguinte. Adenina, guanina, citosina e timina constituem as bases nitrogenadas presentes na molécula de DNA. A uracila, apesar de presente no RNA, não faz parte da molécula do DNA. Correta a questão também. Lembrando, então, mais uma vez o seguinte. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas. Uma por nucleotídeo. Adenina, guanina, citosina e timina nós encontramos em DNA. Adenina, guanina, citosina, uracila, exclusividade de RNA. Isso nos leva, então, à questão 04, que diz o seguinte. Ao contrário do DNA, a molécula de RNA é constituída por uma fita única de nucleotídeos, cuja pentose é a ribose. Ok, galera? Mais uma vez relembrando, a questão é correta. O DNA é sempre formado por 2 cadeias de nucleotídeos, uma dupla hélice, enquanto que o RNA é sempre formado por uma cadeia. Como ele também disse, a pentose, o açúcar do RNA, é a ribose, enquanto que no DNA é a desoxirribose. A alternativa 08 diz o seguinte para a gente. A transcrição consiste na síntese da molécula de RNA a partir das informações da molécula do DNA. Esse processo é mais suscetível a erros que a tradução. Mais uma vez temos uma questão correta, galera. Lembrando, DNA fabricando RNA, transcrição, como ele disse. Uma vez que o RNA é formado, lembrem-se, os ribossomos vão ler essa molécula de RNA e a tradução é feita e o resultado final é a síntese de proteínas. Então, para e pensa. O processo ou o termo transcrição significa transcrever, copiar. Quando o DNA faz a transcrição do RNA, ou seja, quando o DNA forma o RNA, copiando essas informações, é durante essa cópia, durante a transcrição, que os erros podem ocorrer com maior facilidade. Por isso, a questão é realmente correta. Ok, galera, finalmente a alternativa 16 diz o seguinte. Ao considerar um trecho da fita molde de DNA formadora pelos códons, adenina, adenina, timina, 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 guanina, guanina, adenina, guanina, citosina, guanina, timina, adenina, 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 pode-se concluir que o RNA mensageiro formado terá nesse trecho os códons uracila, uracila, adenina, timina, timina, citosina, citosina, uracila, citosina, guanina, citosina, adenina, uracila, uracila, uracila. Gente, por que essa questão é incorreta? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A fita molde, como ele diz na questão, também chamada fita complementar, é a sequência que ele nos deu, como você pode perceber aqui. Muito bem, nós sabemos que a fita complementar ao molde não é a fita que vai ser transcrita em RNA mensageiro, mas sim a fita chamada ativa ou fita codificadora. Então, o que nós encontramos? Que a fita complementar, ela está ligada numa dupla hélice à fita ativa de DNA, que você consegue perceber a sequência, começando em timina, terminando com 3 timinas. Esta fita ativa, então, ao sofrer transcrição, ela vai formar os códons no RNA mensageiro
como você pode perceber ao lado. Adenina, adenina, uracila, 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 guanina, guanina, adenina, guanina, citosina, guanina, uracila e adenina, 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 tornando então o gabarito da alternativa 16 incorreta. Ok, professor? Então, estamos aí. Boa sorte, galera. Boa prova para vocês. Ok, então conferindo só no finalzinho, de repente, o gabarito dessa questão, né? Para que você possa sim. ver. Então, confirmando. 01 correta, professor? Correta, 01, 02 correta, 04 correta, 08 correta, ou seja, gabarito 15. Perfeito. Meninos, meninas, a gente se vê logo mais. Um grande abraço a todos. Continue estudando com a gente, que logo, logo nós temos mais questões, né? Desculpem, no Nobel Explica e Resolve. Ok, galera. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.